Olá pessoal, falando desse livro aqui, ainda a História do Espaço, de Dante à Internet, da Margaret Valentine. Ela fala então sobre, quando vai falar do espaço celeste, ela vai falar sobre essa definição de Galileu, de Newton, da Revolução Científica, que redefiniu o espaço. E ali trouxe então, já falei isso nos outros vídeos, que a ideia de que o nosso espaço aqui na Terra não é muito diferente do espaço ali nos céus, tá? Então, e trouxe também o conceito de universo infinito, né? Espaço infinito, começa a ter essa perspectiva. Então, em meados do século XVII, a comunidade científica europeia já aceitara mais ou menos que o cosmo era tanto centrado no Sol quanto físico. Uma questão, porém, continuava sendo um completo mistério: qual era o tamanho do universo? O cosmo medieval havia sido pequeno e finito, com um limite definido na esfera mais exterior. O cosmo heliocêntrico também possuía um limite externo, né? Que Copérnico vai colocar o Sol no centro. Né? Inclusive, essa perspectiva de que é, o, o Sol foi colocado no local privilegiado, na verdade o centro ele não era o local privilegiado, porque a Terra era o lugar de degradação. O local privilegiado é o paraíso, está na última esfera, está lá nos céus. Então, assim, a Terra estava no pior lugar. Ela saiu dessa posição de centro e ficou o Sol. Então, é um mito que foi construído de que é, a Terra caiu de posição. Na verdade, não. Por causa disso, não. Porque, na verdade, o centro passou a ser o Sol e esse que seria o pior lugar, né? Surpreendentemente, essa ideia de espaço infinito foi talvez a que se mostrou mais perturbadora. Essa ideia de universo infinito, ela já havia sido anunciada por autores medievais. Nicola de Cusa, ele já havia falado isso. Giordano Bruno também já havia falado da infinitude do universo. Né? E esse tema volta agora com Copérnico, ali quando ele coloca o Sol no centro, e com Galileu. De uma perspectiva teológica cristã, a noção de um universo infinito era particularmente inaceitável, porque implicava um mundo sem forma. Não existe lugar privilegiado em lugar nenhum. Não existe centro do universo. Toda a síntese aristotélico-cristã se fundara na crença de que na arquitetura do cosmos podemos discernir o reflexo de um Criador divino. Mas como podia Deus estar refletido numa ausência de forma? Né? Esse universo medieval ele seria um reflexo, né, de Deus, é uma metáfora divina. Mas e aí, o mundo não tem forma, como é que vai ser metáfora de quê? Kepler, em particular, se opusera a isso. De todas as proposições da nova cosmologia, a infinitude do universo sem forma, era a que encontrou maior resistência. A Terra em movimento, o lugar central do Sol entre os planetas, a materialidade dos corpos celestes, tudo isso foi se tornando gradativamente parte da imagem científica do mundo nas décadas que se seguiram à invenção do telescópio. O que as pessoas não podiam aceitar era um vazio infinito e sem forma. A teologia cristã e a filosofia grega rebelavam-se ambas contra o infinito, o temido apeiron. E como no caso do próprio espaço vazio, a aceitação da ideia de um espaço infinito iria exigir uma mudança significativa na mentalidade medieval. Depois de Nicola Cusa, o primeiro grande defensor do espaço infinito foi o místico italiano herético Giordano Bruno, que foi queimado numa fogueira em 1600. Uma das pessoas chaves cuja obra contribuiu para a aceitação final do espaço infinito foi René Descartes. Embora Descartes rejeitasse, porque ele era religioso também, embora ele rejeitasse o espaço vazio per se, preferindo, como Aristóteles, ver o universo como um contínuo, um volume que era inteiramente preenchido pela matéria, seu universo, o universo de Descartes, era infinito, como de Giordano Bruno.
Apesar da reputação de racionalista inflexível, Descartes tinha uma abordagem da ciência fundada numa revelação mística que acreditava lhe teria sido feita diretamente por Deus. Em 10 de novembro de 1619, quando descansava uma noite numa hospedaria, Descartes teve uma visão, mais tarde seguida por vários sonhos em que era visitado por um poder mais alto. Nessa visão, o anjo da verdade lhe aparecia e pareceu justificar através da compreensão sobrenatural a convicção que já se aprofundava na sua mente de que a matemática era a chave necessária para a decifração dos segredos da natureza. A partir dessa mensagem angelical, Descartes passou a conceber uma imagem mecanicista do mundo, em que o universo consistia da matéria em movimento através do espaço infinito, em conformidade com leis matemáticas estritas. Percebe a mudança de mentalidade? Quer dizer, aqui o infinito vai começar a entrar em cena. Então, Descartes arquitetou cuidadosamente essa visão mecanicista na esperança de corroborar a fé católica. Ele não tinha intenção, não era ateu. Mas, para seu desalento, muitas pessoas interpretaram o cosmo cartesiano como um perigoso construto ateu. O único papel que parecia restar para Deus, nessa perspectiva mecanicista de Descartes, era suprir as leis matemáticas, segundo as quais o sistema funcionava. Então, o sistema funcionava por si só, não precisava ter Deus movendo nada. Eles seguiam leis previamente estabelecidas. E tudo possível de ser prescrito pela ciência. Para muitos de seus colegas, Descartes parecia ter excluído Deus do universo, de todas as maneiras significativas. Como podia um cristão convicto aceitar uma visão do mundo tão destituída de alma? Não tem mais alma movendo os planetas, que era o que se acreditava, movendo o Sol. Não tem mais essas almas celestiais, esses anjos, não tem mais. Isso tudo está previsto matematicamente por movimento. Na perspectiva de Descartes, ele ainda não tinha as equações. No entanto, muitos cientistas do século XVII se dispunham a aceitar alguma forma de mecanicismo. Como Descartes, muitos deles acreditavam que o universo era, em certo sentido, análogo a uma máquina. O que desejavam, na verdade, era uma máquina mais cristã. Em busca de uma versão mais espiritualizada do mecanicismo, o espaço iria desempenhar um papel crítico. A história é de interesse pessoal, pois lança uma luz inusitada sobre um homem tão universalmente conhecido por sua ciência, mas nos dá também uma vívido relance da contingência da história. Porque ele fala o seguinte, que ele fala do Newton, quando ele vai falar do Newton, ele diz assim, na Universidade de Cambridge, ele exigia que os acadêmicos fossem ministros da igreja anglicana. Então, eles estabeleceram que Newton deveria ser ordenado ministro da igreja anglicana. Só que Newton não concordava com a Trindade. E esse é um tema central. Como é que ele ia ser ordenado ministro se ele não concordava com a Trindade? Porque para isso seria necessária uma declaração de fé da Trindade. Né? A ideia de Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Newton não acreditava nisso. Mas Newton aderia secretamente à heresia do arianismo, que repudia a Trindade e insiste na unidade indissolúvel do Deus cristão. Não era tolo a ponto de divulgar essa posição, ou seja, ele estava no Trinity College, mas ele não falava abertamente que ele era contra a Trindade. Bom, como fazer então? Porque uma coisa é ele ficar lá como professor, outra coisa é ele ser ordenado ministro, né? Ele não queria fingir fidelidade a algo que ele não acreditava. Bom, nas vésperas do dia da ordenação, Newton estava se preparando mentalmente para deixar Cambridge. Ele ia sair, falou, não, eu vou sair então. Quando no último momento chegou uma dispensa do rei. Ele poderia permanecer na universidade sem se ordenar. Uma exceção que foi dada para ele. Sua heresia continuaria sendo um segredo pessoal. Então, a autora ela conclui o seguinte, se essa dispensa não tivesse chegado a tempo, e Newton tivesse trocado a Universidade de Cambridge para voltar a ser um camponês rural, que é o que ia acontecer, o destino que esse seria o destino que os pais dariam para o
para o Newton. Será que Newton teria levado adiante a sua ciência? Porque ele ainda não havia feito Principia, a gravitação ainda não havia feito essas descobertas. Será que ele chegaria no Principia, uma Bíblia unificadora, para integrar a nova cosmologia? Richard Westphal, biógrafo de Newton, considerou essas questões e, no tocante à última, concluiu que muito provavelmente não teríamos revolução newtoniana. Olha, se aquela foi questão de pouco tempo. Se essa renúncia, dispensa do rei não tivesse chegado, Newton teria saído da Universidade de Cambridge. O que Newton apresentou ao mundo logo depois, em seu legendário volume do Principia, foi uma síntese abrangente que integrava as intuições cosmológicas, em especial de Copérnico, Kepler, Galileu e Descartes. Newton completou a unificação dos espaços celestiais e terrestres que Kepler iniciara. É isso, muito obrigado, então.